Continuando nossa avaliação de português, hoje finalizando a nossa avaliação, nós então iremos para a produção escrita. Vocês já trabalharam todas as questões, a primeira parte da avaliação foi aplicada, das questões de 1 a 8, e depois a segunda parte nós fizemos ontem as questões de 9 a 16. Hoje, então, nós trabalharemos a produção escrita. Então, vamos lá para a parte da avaliação de hoje. A produção escrita apresenta um texto que vocês lerão com muita atenção, observando todos os detalhes, as mínimas coisas aqui colocadas no texto apresentado, na apresentação do texto. Vocês irão também observar detalhes daquilo que está colocado na escrita do texto. Detalhes. Quando a gente faz uma leitura, a gente muitas vezes se faz a leitura de modo a ler apenas o corpo do texto, ou seja, aquilo que está no corpo do texto, e não lê aquilo que está nos detalhes, que também faz parte do texto, tem referência com o texto. Então, nós temos imagens, temos aí legenda, temos coisas que estão aí relacionadas diretamente à imagem. Então, isso tudo é o texto. O texto é o conjunto, né? Porque nós temos o texto como a linguagem verbal e não verbal, que são essas duas situações que compõem o texto na sua integridade, ou seja, por inteiro. Então, olhando tudo, lendo tudo que está posto aí, não é apenas aquilo que você acha que é o corpo do texto, que é aquilo que traz aí o que você necessita. Não, o texto é o todo, tá certo? Então, observando esse todo, observando os detalhes que esse todo traz, lendo no mínimo 3 vezes, vocês irão estar atentos para que possam depois realizar aquilo que está sendo proposto. Então, o texto está posto, leitura super atenta, concentrada, pensante. Quando a gente pensa, a gente está conversando com o texto, a gente está analisando tudo o que está aqui, estamos pensando sobre as coisas que estão colocadas. E depois, então, vem a proposta de produção para vocês. Vejam bem. Após ler o texto, então, agora escreva uma carta uma carta para o jornal. Tá certo? Tá aqui o nome do jornal, né? Esse jornal foi quem publicou aí o texto. Então, escreva uma carta para o jornal online. Olha a referência para quem nós temos de escrever. Comentando a reportagem e apresentando a sua opinião a respeito do assunto que foi tratado aqui nessa matéria, nessa reportagem. Tá certo? Se você concorda ou não com a circulação dos pets nos shoppings. Então, olha que já direcionou aqui a sua opinião. Então, veja bem, escreva uma carta para o jornal. Que jornal é este? Nós temos estar atentos àquilo que nós temos de realizar. E você escreva uma carta sobre o que você leu. Lembra disso que nós falávamos inicialmente? Não tivemos muito tempo para, conversarmos sobre isso, mas sobre o que você leu? Qual é o assunto que trata a matéria?
né? A matéria está tratando do quê? Então, você vai falar sobre o quê? Sobre, se você está escrevendo uma carta, essa carta é qual a razão de você estar enviando essa carta, escrevendo e enviando essa carta. E apesar, além de toda a situação que você tem que observar aí para se referir por que é que está escrevendo a carta, você vai emitir a sua opinião, você vai dar a sua opinião pessoal. Se a opinião é pessoal, é de cada um. Como que você pensa a respeito diante da matéria colocada aqui pelo jornal? A sua opinião qual é? Então, você vai emitir a sua opinião, né? E quando eu emito a minha opinião, eu digo por quê, eu justifico a opinião que eu tenho. Eu digo o que eu acho, o que eu penso, é a minha opinião, mas eu preciso justificar, dizer o porquê que eu tenho essa opinião. Por que eu penso assim, dessa maneira? Tá certo, crianças? E aí todos os elementos bonitinhos, porque se você escreve é quem está escrevendo, se você escreve é para quem você está escrevendo, porque você não escreve para você mesmo, né? E você, porque você vai enviar, e tudo certinho aí, quem é você, né? Qual é a sua... você vai se referir aí a você, quem você é um adulto, uma criança, um jovem, né? Um idoso. Então, preste atenção nos detalhes de quando a gente escreve uma carta para um portador de texto, certinho? Então, escrevam pelo menos 10 linhas. Então, 10 linhas, pelo menos, no mínimo 10 linhas, vocês terão de escrever. Aí será a estrutura, né? E o corpo da carta de vocês, tá bem, crianças? Um grande abraço, boa produção e para que você tenha muito bom resultado. Primeiro, ouça com atenção as orientações da tia Vilma, para depois partir para a produção. Então, primeiro ouça várias vezes as orientações, capta aquilo que você tem de colocar, aquilo que você tem de realizar, para depois você partir para a sua leitura, para as suas leituras e a sua produção, tá certo? Um grande beijo, bom trabalho, crianças!